Gravando a aula aqui, beleza? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje vou fazer recuperação, revisão para a prova. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês sabem que amanhã vocês têm prova. E aí amanhã tem essas atividades para serem feitas. Vocês me devem aí da semana passada essas atividades aí, a classe já deve ter mandado, né, para não acumular. Tudo de boa, tudo tranquilo. E aí vou passar hoje aqui uma revisão sobre bons hábitos e maus hábitos, passado contínuo, pronome reflexivo, passado contínuo e passado simples, e o while e o when. Isso foi o que nós estudamos. Primeira coisa aqui, nos bons hábitos e nos maus hábitos. Se você voltar na unidade 5, lá no início, eu tenho aqui, ó, essas atividades aqui, ó. Então tem aqui, ó, eat French fries, go to bed early, chew gum, drink soda, eat fruit and vegetables, surf the internet, do exercise, drink water. Nós fizemos aqui, nós separamos como bons e maus hábitos diários, né? Então tá aqui, bons hábitos e maus hábitos. No exercício seguinte ali, daquele, foi demais, pulou demais. Tá aí. Isso aqui você tinha que separar lá o que era bom e o que era ruim. É claro que você sabe que ir para a cama cedo, deixa eu só marcar aqui. Go to bed early, eat fruit and vegetables, do exercise, drink water, são bons hábitos. Os que sobraram, comer batata frita, frituras, mascar chiclete, tomar refrigerante, ficar demais na internet, não é um hábito tão saudável. Então, bons hábitos e maus hábitos. É só lembrar disso aí, página 66. Continuando. Deixa eu pular de novo lá na... Pronto. Passado contínuo. Vou só separar, depois eu junto os dois, tá? Passado contínuo, aqui embaixo, no meu quadro. Você lembra, você viu, você praticou 200 coisas e lembra que eu tenho o passado singular e o passado plural. I, she, he, it. Esses 3 carinhas, esses 4 carinhas, vocês lembram que precisa do was ou wasn't. Se você não colocar o was ou wasn't nesses dois, está errado em algum lugar. E além disso, todo verbo que acompanha tem que ter ing. Então é só você fazer a combinação. Esses 4 com was ou wasn't, mais todo verbo com ing. Tudo, tudo, tudo. Então posso pegar um exemplo aqui, posso dizer I was drinking water. Aí a mesma frase. I wasn't drinking coffee, por exemplo. Aí depois a pergunta. Was I drinking, sei lá, tea? Chá? Tá aí, ó. A mesma frase com o mesmo verbo, mudou apenas a estrutura. I was, I wasn't, was I. Positiva, negativa, interrogativa. Isso é o passado contínuo singular. Se eu tenho aqui, sobrou you, we e they. Sobrou esses 3 para o plural. Logo, que combina com o plural. Were, weren't. E na frente de tudo isso, ing.
Então, a mesma estrutura do de cima. A diferença é que esse é plural agora. Então, ó, combina esse com esse e tudo com ing. Nenhum sem ing. Não existe passado contínuo sem ing. Então, por exemplo, they were driving. Opa, driving com N não tem. They were driving a Ferrari. They weren't driving sei lá, a Beetle, a Fusca, a VW. E a pergunta, were they driving fast? Não importa. Driving com N, não. Pronto. Tá aí, ó. Também tem were e wing, weren't wing, were, inverteu, virou pergunta. Então, passado contínuo singular, o primeiro. Passado contínuo plural, o segundo. Tanto no positivo, negativo e interrogativo. Positivo, negativo e interrogativo. Isso é o passado contínuo. Não tem mais nada nele. A única coisa que tem que lembrar é que tem verbos que você tem que cortar o E para colocar o ing. Então, dancing. Tem verbos que você tem que dobrar, porque é consoante, vogal, consoante. Tem verbos que troca o IE por Y. E o resto tudo só acrescenta o ING. Então, você tem que lembrar dessas regras também, porque tem verbo que tem que cortar o E para colocar o ING. Tem verbo que tem consoante, vogal, consoante. Então, ó, CVC, consoante, vogal, consoante, você troca por... Troca não, dobra a consoante. E tem verbo que você vai ter que cortar o IE, somente o IE, para colocar o Y. Lembrou disso aqui, acabou todas as regras que acrescenta ing. Então, alguns verbos terminam com E, corta o E, acrescenta ing. Alguns verbos terminam com consoante, vogal, consoante, dobra a consoante, coloca ing. Alguns verbos terminam com IE, você troca o IE pelo Y e coloca ing. E o resto tudo coloca ING normal, acabou, pronto. Então, essa é a revisão do passado contínuo. Então, ó, passado contínuo, esse aqui, pronto. Deixa eu limpar aqui. Além do passado contínuo, tem os pronomes reflexivos, que é nada mais do que eu mesmo, você, você mesmo. Então, I, myself, you, yourself, he, him, himself. Oh, Jesus, da luz. She, herself. It, itself. Esses são os singulares. You, yourselves. We, ourselves. They, themselves. Então, isso aí. Você lembrou disso? O singular com self, o plural com selves, acabou o seu problema.
Pode ser que tenha na prova bem assim, ó. My cat wash, blá, blá, blá. Ou my brothers faltou um R. My brothers served, blá, 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 blá. Você vai ter que achar o sujeito. Se aqui é o meu gato, é ele, é uma coisa. Então, my cat washed itself. Se aqui são meus irmãos, são eles. Se são eles, themselves. É só isso. Achou a pessoa, achou o pronome. Por exemplo, Maria helped. Só para colocar outro verbo. Helped. Pronto. Se o pronome é a Maria, logo herself. Pronto. Esses são os pronomes reflexivos. É o myself, yourself, himself, herself, itself, para o singular. Ourselves, yourselves, themselves, para o plural. Pronto, completou com self ou selves, completou com os pronomes reflexivos. Pronto, acabou. É isso. Beleza? Então, isso foi, ó. Vou até apagar aqui. Isso foi a primeira parte. Hábitos bons e hábitos ruins, passado contínuo e pronomes reflexivos. Agora, na outra unidade, na unidade 6, continuou o passado contínuo, que você já sabia, muito bom, só que juntou com o passado simples. E juntou essas duas palavras. Então, vamos lá. Primeiro, as duas palavras. Se eu disse que tem while e when, e tem while, sempre antes do while eu vou usar continuous. Sempre depois do when eu vou usar past simple. Por quê? Porque a palavra while é enquanto. Então aqui, ó. While she was cooking, I arrived. Então, veja só. Na frase eu tenho um passado contínuo e um passado simples. Ó, um contínuo e um simples. Mas o que importa é o que está depois do while. Depois do while eu tenho ing. Sempre. Não tem como. A mesma frase, por exemplo, vou só inventar ela aqui, só inverter. When I arrived, she was cooking. Ó, eu só inverti a frase. Mesma coisa, ó. Depois do ed aqui do when, passado simples. Depois o passado contínuo. Mas o que importa, ó, when I arrived. Passado simples depois. Traduzindo. Enquanto ela estava cozinhando, eu cheguei. Quando eu cheguei, ela estava cozinhando. Então, pense nisso. Sempre depois do while, ing. Sempre depois do when, ou ed, ou lista, porque aí é o passado simples. Ok? Então, essas duas palavrinhas, while, depois do while contínuos, tem ing. When, depois do when, passado simples. Ou lista, ou ed. Beleza? Agora vamos descobrir o que é esse passado simples aí. Eu falei lá que tem dois passados simples. Tem um passado simples. Past simple regular. Todo passado simples regular termina com ed. Por exemplo, worked, played, stopped,
cried. Studied. Ops. Moved. Liked. Eu até coloquei a regra em maiúsculo. Porque, veja, se eu tenho um verbo, primeiro todos eles terminam com ed. Passado, simples, regular, tudo termina com ed. Ou eu tenho alguns verbos normais que terminam e você só acrescenta ed, ou eu tenho alguns verbos que são consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, dobra, consoante. Eu tenho um verbo que termina com y. Y troca pelo ied, ou eu tenho verbos que já terminam com, isso aqui é y, aí pronto. Ou eu tenho verbos que terminam com e já. Se ele já termina com e, ele não vai colocar outro e, vai ser só o d. Aqui é CVC. Pronto. Então, ó, CVC dobra com y, troco o y por ied, terminou com e, eu já coloco apenas o d. Então, essa é a regra do passado simples regular. Tudo regular para negar didn't. E aí é didn't work. Vê se vai fazer aqui um treco aqui. Didn't play. Vai ficar meio feio, mas tá bom. Didn't stop. Didn't cry. Didn't study. Didn't move. Didn't like. Para todos. Todos, eu vou colocar didn't. Então, ó, todos embaixo. Didn't. Eu estou negando tudo. E quando eu coloco didn't, nenhum verbo pode ter nenhuma regra. Acabou toda a regra. Ó, work, play, stop, cry, study, move. Volta tudo normal. Com didn't, volta tudo ao normal. Isso acontece também com a pergunta, que é did. Eu vou colocar o you de exemplo aqui. Did you? Aí, did you work? Pergunta. Did you cry? Pergunta. Did you study? Pergunta. Did you stop? Pergunta. Did you move? Pergunta. Did you like? Pergunta. Did you... Qual que pulou que eu nem vi? Play. Pergunta. Então, não importa o verbo. Se eu coloquei did, ele é pergunta. Ele é interrogativo. Então, isso aqui são os 3 verbos regulares. Passado simples regular positivo, passado simples regular negativo e passado simples regular interrogativo. Então, só tem regra no regular positivo, que é o ed. Quando chegou no negativo, não tem regra nenhuma. Quando chegou na pergunta, não tem regra nenhuma. Isso é o regular. Tem também o passado simples irregular. Past simple irregular. Que aí você vai ter que achar na lista de vocês de verbos. Vocês precisam da lista para fazer prova. Se não tiver lista, a prova vocês vão ter que saber todos os verbos. Por exemplo, go. Você tem que saber que o passado do go é went.
por exemplo, do se, você tem que saber que é o só. Sei lá, make, você tem que saber que é made. E aí continua a lista, porque essa lista de verbos você precisa saber. Ela está no livro de vocês na 142, eu acho. Então, use a lista de verbos. Isso é o positivo, porque o negativo é igual o de cima. Didn't, go, didn't, opa, foi demais aqui. Didn't see, didn't make, e continua. Quando eu uso didn't, o verbo perde toda a regra. E acontece a mesma coisa com a pergunta. Did they go? Did they see? Did they... Opa! Ô, Jesus, dá um teclado aí. Did they make? Pronto. Então, veja. O positivo, você vai na lista. Tá ali. O negativo, tudo tem didn't. E a pergunta, tudo tem did. Isso aqui é o passado simples irregular. Se você prestou atenção, exatamente igual o negativo com o negativo. A regra é a mesma. A pergunta com a pergunta. A regra é exatamente igual. Quando você coloca didn't, não importa se o verbo é regular ou irregular. Não importa mais. Ele tem que voltar ao normal. Pergunta igualzinho. Se você colocou did, não importa se ele é regular ou irregular. Ele volta ao normal. Então, só tem regra no positivo. O positivo, você olha a lista do irregular. O positivo do regular, você coloca ED. Pronto. Isso é a regra do passado simples regular. Beleza? Então, agora eu vou dar uma misturada nos dois aqui. Deixa eu limpar aqui com aquelas palavrinhas. Vai aparecer na prova, por exemplo, assim. While I... Blá, 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 blá. O verbo, sei lá. Cook. My mother... sei lá, clean. Opa, faltou só um O no house. Deixa eu só puxar essa frase para ela ficar comprida. Pronto. Outra frase parecida com essa. Já vou puxar ela aqui para ficar comprida. When they Bom, tá aqui. Duas frases com dois verbos. E é muito comum, porque eu disse vocês que iam misturar eles. Então, a ideia é primeiro achar essas duas palavrinhas. E cuidado que elas podem estar no meio ou no final ou no início da frase. Cuidado com elas. Se eu disse que com while só tem ing, então aqui tem que ser por obrigação was cooking. Pronto, aqui é was cooking. Logo, a outra ou é lista
ou é ED. Essa aqui, nesse caso, não é lista. Então, ela é ED, cleaned. Ok? Então, ó, enquanto eu estava cozinhando, minha mãe limpou a casa. Agora aqui o when. Na frente do when eu sei que é ou lista ou ED. Nesse caso aqui o have é lista. A lista vai ser had. Aqui, já usei um, vai ter o outro agora aqui. Então é was studying. Tá aí, ó. Por isso que eu falei que vai misturar ing com ed com ing. Essas duas palavrinhas, elas vão ajudar vocês. Se liguem nelas. Vou pegar um aqui que está no meio, por exemplo, ó. Valse, Oi. professor? Então é assim, quando não for na lista, será ED. Quando não for ED, é a lista? Se não tiver na lista, é ED, exatamente. Ou ED, ou dobrar, ou com Y, mas ED. Uhum. E se tiver na lista, vai na segunda coluna, tá? Porque eu acho que são 3 colunas lá. Só pega a segunda, passado simples. Beleza? Vou pegar um aqui de meio, ó. Bob. Na. Soccer. When he blá, 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 blá. O verbo break. Quebrei o braço do Bob, coitado aqui. Mas tá bom. A mesma frase do Bob embaixo. Bob ok. Esse D com TH aqui tá feio. Gente, cadê o mouse? Voltou. The. Pronto, tá ali, sei lá. Ó, Bob play when. A palavrinha já não tá lá no início mais, ela tá aqui no meio. Olha aqui, ó. Mas o que importa para mim é o que vai na frente. Então, se eu sei que tem um when aqui, esse da frente tem que ser ou ED ou lista. E nesse caso, esse aqui é lista, porque o break vira broke. Se eu já tenho um com ED ou lista, faltou o outro com ing. Então, Bob was playing. Tá aí, ó. Agora o outro, ó. Se eu procurar na frase, tá aqui no meio, ó. Tá aqui. Logo, eu sei que na frente é ing. Então, we were... Opa, cadê o verbo que eu esqueci? Walking. We were walking. E podia ser negativo também, não tem problema não. Se eu tenho ing aqui, eu sei que o outro agora é lista ou ED. Então, nesse caso, é ED. Mas podia ser lista. Tá vendo? Então, ó. Um lado, outro. Então, ó, traduzindo. O Bob estava jogando quando quebrou o braço. O Bob estava jogando quando quebrou o braço. Eu poderia colocar isso aqui no início. Quando ele quebrou o braço, ele estava jogando? Não tem problema. Por isso que ele pode ir no início ou no meio da frase. Não tem problema. Olha o outro. O Bob parou o carro enquanto nós estávamos atravessando a rua. Ou poderia ser, enquanto estávamos atravessando, o Bob parou o seu carro. O que importa aqui é, na frente dessas palavras, é o que vai. Então, prestem muita atenção nisso. Sempre, com while vai ing, com when vai ed ou lista.
Beleza? Dúvida? Professor, Oi, fala comigo. pode ter duas frases com ing ou duas frases com ed Pode, na mas mesma? a gente avisa, porque o normal é uma com ing e com ed, porque essa é a estrutura. Mas poderia ter, por exemplo, sei lá, vamos imaginar aqui. Enquanto eu estava cozinhando, meu irmão estava brincando. Poderia ser ing-ing, né? Mas aí eu já colocaria na frente PC, passado contínuo, que aí você saberia que todas elas seriam passado contínuo. Agora, quando não está avisado, é porque um é uma, outra é outra. Beleza? Beleza. Dúvidas? Obrigado. Mais dúvidas? Deixa eu limpar aqui. Dúvidas? Se não tem, olha só. Hábitos bons e ruins, passado contínuo, pronome reflexivo, juntou o passado contínuo com o passado simples e o while e o when. Se você não tem mais dúvida, deixa eu descompartilhar aqui. Eu desejo a vocês bom dia, boa prova, boa sorte, façam com cuidado. Vocês têm 2 horas para fazer a prova, 2 horas. Não faça correndo, tranquilamente, de boa. Não saia da tela, tá? Que vocês sabem que tem limite de saída lá, não saia da tela. E, ó, boa sorte, tchau, tchau. Estão dispensados. Vá. Oi, fala comigo, Gabi. Na prova pode usar lista. Pode usar a lista. Dicionário também pode ou não? Oi, não entendi. Dicionário. Dicionário pode também, pode usar. Ah, Pode usar, beleza? ok. Ô, Obrigada. Voz. E aí, se você for usar dicionário, usa ou em outro aparelho ou usa o de papel. Porque se você for sair da tela, pode ter problema, tá? Usa num aparelho diferente. Ô, Voz. Oi, Ok. fala comigo. Sua prova é hoje? Não, a minha prova é amanhã. Não. Amanhã. Ah, tá, porque eu tô Hoje é sem redação e artes. eu tô sem meu celular e, tipo, eu tô sem o calendário de prova. Aí eu vou Então, Felipe, gravar, então. cuidado, hein? Felipe, hoje é redação e artes. Então, hoje redação. Eu vi lá nas provas que estão lá, aí tem um limite de dia até o dia 21, né? Eu pensei que fosse elas mesmo. Não, a prova é no mesmo dia. Por exemplo, nós temos limite para corrigir. Por exemplo, a minha amanhã tem que fazer amanhã, hein? Tem tempo, cuidado. Quando Não, tá de você tem boa. 2 horas para fazer. Depois, tá de boa, beleza? Tchau, gente. Valeu, Voz. É nóis. Fica na paz. Tchau, Val. Tchau, Voz. Fica Tchau. com Deus. Valeu, você também. Boa sorte.